Essa é a apresentação do artigo Critérios Básicos de Modelagem para Orçamentação em BIM de um Projeto Arquitetônico, das autoras Roberta Bastos e Lícia Araújo, professora Michele Carvalho e professora Raquel Blumenstein. O conteúdo desse artigo, então, a gente vai iniciar com uma introdução sobre a nossa problemática da orçamentação em BIM no Brasil. Passamos, então, para o estado da arte, sobre o que diz tanto as referências internacionais quanto as nacionais. Vamos explicar o nosso estudo de caso, que é de uma edificação complexa, passando, então, para os resultados, falando dos requisitos que nós encontramos na nossa pesquisa. Bom, em termos de contexto nacional, nós estamos no meio da implantação da estratégia BIM-BR, que é uma iniciativa do governo federal para a disseminação do conhecimento e incentivo ao mercado da construção civil para o uso do BIM. Então, existe esse programa atualmente que está fazendo essa implantação, e a orçamentação será uma das próximas etapas, porém, o BIM é tradicionalmente uma discussão com foco em projeto, na modelagem de projeto em ambiente virtual. A gente precisa entender que esse foco precisa mudar. O BIM é uma ferramenta que possibilita a interdisciplinaridade. E a orçamentação também tem exigências em termos de modelagem. Então, a gente precisa sair desse foco de projeto técnico e começar a falar de parametrização dos modelos, que é justamente a inserção da informação necessária para esse momento de orçamentação. Sobre o estado da arte, as referências internacionais focam principalmente nas ferramentas, ou seja, nos softwares disponíveis, porém esses softwares, eles são limitados quando aplicados no contexto brasileiro, principalmente por conta do SINAP, que é a nossa base de orçamentação mais importante e também muito importante em licitações públicas. Então, existe uma necessidade de ferramentas mais avançadas nesse sentido e específicas para o mercado brasileiro. Além disso, a etapa de levantamento de quantitativos é crítica para o orçamento, e a gente precisa sair dessa automação do levantamento de quantitativos e ter o pensamento mais crítico em relação a esse momento. Então, nosso estudo de caso, nós estamos inseridos em um projeto para elaboração de projetos técnicos e documentos de edificações complexas, de tipologia penal, e o foco dos orçamentos foram obras públicas, licitações públicas. Então, foi preciso, no estudo de caso, prestar atenção nesses critérios de obras públicas nacionais. O sistema construtivo também foi particular, parede de concreto, por conta da tipologia e também por conta do SINAP, porque tem todo um novo formato de composições por conta dessa tipologia construtiva, desse sistema construtivo. Os projetos arquitetônicos aos quais tivemos acesso para o estudo de caso foram modelados em Revit, e a orçamentação foi feita com o OrçaFácil e o plugin OrçaBIM, que permitia um rápido aprendizado e um fácil manuseio de todas as pessoas envolvidas, e uma seleção, e por outro lado, infelizmente, necessita de uma seleção prévia de composições. Também é um software que precisa o OrçaFácil precisa de outro software para visualização dos projetos. Ele não tem visualização própria. Então, ele tem vantagens e desvantagens que necessitou de adaptação da equipe. Essa é uma imagem que mostra o plugin em funcionamento. Uma parte do projeto que a gente tem que manter em sigilo e o uso de fórmulas para captura dos quantitativos. Com relação aos resultados e discussões, a gente tem o primeiro tópico, que seria o alinhamento das famílias usadas na modelagem. Lembrando o conceito de família, que é um conjunto de relações e regras para controlar os parâmetros pelos quais as instâncias dos elementos podem ser geradas. Nesse sentido, foi encontrada a necessidade de mapear essas famílias a serem criadas, e com isso, passaria a ter quais os requisitos necessários para serem informados através de parametrização dos modelos, para que pudessem ser usados nos critérios de quantificação. Então, o primeiro item seria para mapear essas famílias a serem criadas e identificar quais parâmetros deveriam ser criados para a etapa de orçamentação. No segundo item, a gente tem o atendimento à estrutura analítica de projeto, a EAP, que é um dos principais requisitos para qualquer gestão de projetos, e isso não foge da etapa de orçamentação em BIM.
onde a divisão do projeto precisa refletir a divisão do orçamento, no sentido de que, se o orçamento vai precisar ser dividido em etapas, a modelagem também precisa ser feita dessa forma para que possa ser quantificado separadamente. Como o terceiro tópico identificado foi a conformidade com a base de dados orçamentária. Como já foi mencionado, por se tratar de edificação pública, é necessária a utilização prioritária da base SINAP, e com isso, no caso, por exemplo, das paredes de concreto moldadas em loco, é necessário entender que o SINAP, ele divide, né, as composições em termos de produtividade para as formas das paredes. Então, a gente tem parede interna e parede externa. Então, é preciso que a modelagem reflita também essa divisão por meio de parâmetros de texto, onde, quando vai habilitar os filtros lá do OrçaBIM, que foi o software utilizado, é possível diferenciar o que seria face interna de face externa para atendimento do SINAP em termos de composição orçamentária. Como quarto ponto, foi definido a necessidade de link dos modelos arquitetônicos, baseado na realidade do estudo de caso em questão, por conta de se tratar de um projeto muito grande e pela divisão da estrutura analítica de projeto necessária. Com relação a esses links, a gente salienta a questão das limitações do processamento por conta dos hardwares utilizados, então também foi necessário essa fragmentação do modelo arquitetônico, mas com isso é necessário um parâmetro de texto para dividir esses quantitativos, de modo que seja possível fazer a orçamentação ali por meio de links, onde eu consiga separar o que se trata, qual quantidade se trata de cada modelo linkado. Como quinto item, foi destacada a padronização e manutenção dessa parametrização adotada ao longo de revisões de projeto. Um exemplo, quando se tem uma padronização no sentido de que o parâmetro vai ser atribuído com todas as letras minúsculas, e numa próxima revisão de projeto aquele parâmetro passa a ter letras maiúsculas, já se perde o vínculo estabelecido na etapa anterior em termos de orçamentação. Então, é preciso uma padronização, inclusive nesse sentido, de como vai ser apresentado o parâmetro, independente da revisão de projeto. Então, como conclusões, nós trazemos aqui o envolvimento do orçamentista desde o início da modelagem, onde ele começa a participar do processo desde o mapeamento das famílias, para dizer quais requisitos ele precisa que sejam atribuídos, como que isso vai acontecer de acordo com o SINAP, que é a base prioritária utilizada. Então, o orçamentista precisa se envolver desde o início, e essa retroalimentação da planilha de famílias precisa acontecer, onde se faz um primeiro mapeamento, uma primeira indicação ali de parâmetros a serem atribuídos, que depois devem ser retroalimentados de acordo com a necessidade do processo de orçamentação. O fluxo de comunicação e interdisciplinariedade tem que ser o máximo, então, realmente, essa retroalimentação, ela faz parte do BIM, e no processo de orçamento ela é imprescindível. Então, a comunicação precisa acontecer para que todas as equipes de projeto consigam suprir as necessidades do orçamento. Ressalta-se a utilização, né, e a elaboração de um plano de execução BIM, onde esse plano tem que ser bem definido desde o início dos projetos, com esse objetivo de utilizar o processo BIM em todas as etapas, inclusive a de orçamentação. E também com relação aos requisitos, que variam de acordo com o fluxo de processos e as ferramentas utilizadas. É importante salientar que aqui os requisitos levantados foram de acordo com o nosso processo, de acordo com o nosso estudo de caso, e que pode variar, mas a gente traz aqui requisitos que seriam básicos para qualquer modelagem arquitetônica no sentido de orçamentação em BIM, com esse porém de que pode variar um pouco de acordo com o fluxo e a ferramenta utilizada, que no nosso caso foi o software OrçaFácil e o plugin OrçaBIM. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação, e convidamos vocês para ler o nosso artigo na íntegra. Muito obrigada.